Cara, mais uma quinta-feira. Rodrigo, quinta-feira de novo. Quinta-feira é dia de boteco, né? Quintou. Pô, quintou. Tá, vamos pegar essa história do quintou. É um bom mote, né? Já começa na quinta. Já começa, porque quinta já é véspera de sexta, que sexta é um dia da alegria e tudo mais. Mas dia de boteco. E eu já vou te dizer a primeira coisa, Alexandre. Eu tenho um pessoal, você conseguiu me tirar da Confra Quinta, que há mais de 20 anos a gente confraria. Se reúne de quinta-feira. Vou querer saber essa história, tirar limpo essa história. Mas quinta-feira, cara, seja muito bem-vindo a mais uma quinta. Rodrigo, obrigado, viu? Opa, tamo aí sempre junto. Roger, querido, obrigado por estar aqui. Obrigado. As noites de quinta não são mais as mesmas. As noites de quinta não são mais as mesmas. 19 horas. A gente começa às 19 horas em ponto. E confere aí. Confere que são 19 e alguma coisa, porque nós já começamos há uns minutos. Você sabe que agora nós temos uma coisa, nós ganhamos já a segunda vez que nós ganhamos um presente. Você vai ganhar. Da Kemuel, é o Marcos da Kemuel, ele faz sublimação. Puta, é muito legal, não é? Não ficou lindo? Bonito, muito bonito, Alexandre. Ficou chique mesmo. E ele faz, cara, é gostoso você estar aqui no boteco e a gente tomar uma cachaça no copo de boteco, né? Do próprio boteco. Com certeza. E as pessoas têm comprado do Brasil todo com ele. Caneca, copo, com marca. É gostoso você ter no seu negócio. Você vai servir um café para alguém numa xícara do negócio. Sim. Uma cachaça, um whisky, qualquer outra coisa. Num copo personalizado. É legal, né? Bastante. E o Marcão, bem interessante. Ele é caprichoso, cara. Olha pra você ver os detalhes. Muito bonito. Show de bola. Então, Marcão, obrigado, viu? Vou levar uns 3 no final do programa. É seu. Fica à vontade. Eu mando mais até depois, vai completando. Cara, e hoje o papo vai ser muito gostoso, porque nós vamos falar de um assunto que está ligado à sustentabilidade, tornar o mundo mais limpo, sustentável, que nós estamos falando de descarte de equipamentos eletrônicos. A gente parece besteira isso, né, cara? Mas ninguém fica com celular, por exemplo, mais do que 2 anos. Quer dizer, a média eu acho que é menos até, imagino, quando você... Isso é uma pergunta que eu vou fazer pro Julião. Mas daqui a pouco você fala, puta, os caras estão trocando porque todo ano eu tenho que ter o do ano, e aí, o que eu faço com o velho? Eu vendo. Tá bom, mas aquele cara que comprou fez o que com o velho, né? Então alguém joga, e muitas vezes a gente joga no lixo, sem saber da importância de se reciclar, de utilizar. Então esse papo vai ser muito legal e mostrar porque na tua empresa, com certeza, você tem eletrônico e que poderia descartar de forma certa. Legal esse assunto, não é, Rô? Importantíssimo nos dias de hoje aí, que todo mundo tem 2, 3 celulares, e aí? Vai para onde? E computador, então, que vai mudando só de peça? Se você imaginar tudo que está montado aqui, um dia isso vai para algum lugar. Para onde? Exatamente. Porque normalmente a gente não tem consciência. Para ecotrônicos. Julião, querido. Seja bem-vindo, Ju. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado, viu? Mais uma vez. Obrigado eu pelo convite aí, para a gente poder falar um pouquinho, como você mesmo disse, sobre sustentabilidade, essa questão do meio ambiente, que hoje, né, algumas pessoas dizem que virou moda. Não virou moda, não, virou necessidade, Alexandre. Necessidade. Eu acho que a questão da sustentabilidade hoje, ela é muito mais uma necessidade do ser humano do que qualquer outra coisa. Se a gente não se atentar para o que nós estamos fazendo, eu não sei qual é o futuro que nós teremos na Terra. Cara, é bem bacana isso. Sabe que é legal que as pessoas falam assim, o eletrônico também é uma necessidade. Se você começa a perceber hoje no mundo, a gente depende do sistema, depende do eletrônico, depende da máquina, e não tem nada de errado disso, de depender de máquina, né? A questão é a consciência do que fazer com isso quando não presta mais, né? Quando não serve mais. Sim, sem dúvida. E isso serve, Alexandre, na questão, aqui nós vamos focar na questão do eletrônico, mas isso serve para tudo que você tiver na sua vida. Você tem que pensar no que você vai fazer com ele depois que você já não tem mais uma utilidade para ele, né? Para que o meio ambiente sofra o mínimo possível. Você vê hoje aí o quanto você já tem de possibilidades, né, da logística reversa, está atuando em vários campos, muitos campos já estão muito bem resolvidos, né? Muitos campos ainda nós não começamos a trabalhar. O eletrônico está engatinhando, eu não digo nem que ele começou a andar ainda,
né, em que pese já ser um produto de muitos anos na praça, aí, de você ter muitas coisas que aconteceram, mas você ainda não tem uma logística reversa bem instalada e bem funcionando. É consciência, né? É uma conscientização das pessoas. Você acha que é uma... Passa pela consciência, passa pela conscientização, passa pela necessidade, mas principalmente tem que passar por uma obrigatoriedade. Ah, não tenho dúvida. Tem que ser lei. Não, lei já é. Nós temos no Brasil aqui a Lei 12.305 dos resíduos sólidos, ela é de 2010, Alexandre. Só que ela ainda não foi implementada. Né? Já são 12 anos de lei aí, mas ela nunca foi cobrada. Ela nunca não adianta ter lei e não ter punição, né? Exato. Se a gente lembrar um pouquinho da história aqui, pegando os pneus, era um problema seríssimo que você tinha dos pneus. Até que você obrigou com quem fabricasse os pneus que ele tivesse que fazer o recolhimento desses pneus. Deixou de ser um problema. Demorou, mas deixou de ser um problema. E ele virou matéria-prima, engraçado, na onda do pneu, ele virou matéria-prima para muita coisa, com base, matéria-prima, produto realizado com pneu. Eu comprei um óculos, não sei que, não é esse, mas ele tem uma base toda de borracha, e a fábrica faz questão de, é uma forma de sustentabilidade, sim, ela quer mostrar isso, sim, mas ele é feito com retalho, pedaços de pneu. O reuso do pneu. O reuso do pneu. Legal, né? Muito, muito interessante. Agora, é engraçado isso que... Só fazendo um parênteses, para você ter uma ideia, o Japão, todas as medalhas olímpicas foram feitas de resíduo eletroeletrônico. Você tá brincando? Verdade? Verdade. Olha só. Porra. Eu não sabia. Não, legal mesmo. A utilização, né? A utilização, Eu ouvi de um garoto, um cara muito inteligente, é um garoto, esses meninos que pensam no futuro e tal, ele teve aqui, e ele falou, não no boteco, ele teve aqui no boteco, mas a gente não estava gravando. Mas esse menino, ele mencionou sobre uma coisa que eu não tinha pensado, e é verdade, que o plástico, nós deveríamos favorecer o plástico. O pessoal fala assim, o plástico não é um produto que ele não dissolve, enfim, é um produto que não é contra a natureza. Ao contrário, porque ele pode ser reciclado totalmente. Quer dizer, o problema é a política que você menciona, a lei, né, que você menciona, que não tem uma obrigação, uma cobrança disso. Mas você imaginou que o plástico ele pode ser reutilizado igual? Quer dizer, ele pode voltar para o mercado de primeira linha? Você tem na cadeia do plástico, porque no resíduo eletroeletrônico, a gente, quando faz a separação, você tem uma parte que é plástico, né? Bastante plástico até. Isso. E você tem uma dificuldade, porque o plástico ele tem uma infinidade de classificações. Eu nem saberia aqui nominar todas, né? Mas você tem N classificações. E o plástico ele permite essa reciclagem, etc. Mas chega numa hora que você passa a ter uma contaminação desse plástico que ele não dá mais para ser reutilizado. Mas eu acho que nós temos que ter essa cadeia. Ela existe e é bem grande a cadeia de reaproveitamento do plástico. O problema é a conscientização das pessoas de separar. Exatamente. O problema todo está na separação, que nós hoje ainda não temos na coleta seletiva que funcione 100%, as pessoas que têm conscientização 100% de que tudo que você tem na sua casa pode ser reutilizado para alguma coisa. O dia que a gente tiver isso, meu amigo, nós vamos estar vivendo num mundo muito melhor. O Japão fez isso eu fico imaginando, se ele fez isso para as medalhas olímpicas, imagino que ele já não faz dentro do país para consumo do próprio país. A reutilização para outras, né, que volta para o mercado. Até porque, né, se a gente parar para pensar, o Japão é um país muito pequeno para ter uma autossustentabilidade, ele tem que pensar nisso, porque senão ele... Claro, né? Claro. O Brasil ainda é uma imensidão, né? O Brasil é... Mas é engraçado, né? Eu não sei se... Acho que não tem pessoas mais velhas ou mais novas, mas famílias. Você vai nas casas e a gente procura assim, onde coloca a latinha? Tem da cerveja, né? Nós estamos no boteco. Você fala assim, de onde eu vou jogar a latinha, né? Ou a tampinha da garrafa, ou o vidro, ou o que seja. E, não, joga aqui mesmo. Né? E isso é comum, né? Ainda, né, cara? Que impressionante. Tanta campanha em função disso. Agora tem uma pergunta que eu queria fazer para você assim, ó. Cara, você é dentista. Eu te conheço há muito tempo. Você é um dentista.
e quis se meter aí com reciclagem de eletrônico. O que fez essa mudança? Aí, achou oportunidade, né, cara? Não, Alexandre, na realidade é assim, a vida da gente, a gente não tem domínio. Se você acha que você tem domínio sobre sua nada, vida, né, cara? esquece. Né? Você é respeitado, inclusive, como dentista. Se alguém dissesse na minha vida lá atrás o que iria acontecer comigo em termos de, né, na odontologia, eu tive uma passagem pela política. Tive a honra de ser secretário da saúde do município de Jundiaí, né? Até que, passado 12 anos dentro da Câmara Municipal, eu não fui feliz numa eleição, perdi uma eleição por 5 votos, tinha o meu consultório, mas já havia um cansaço, um estresse de você ficar dentro de 4 paredes, né, fechado, travando o dia inteiro. A política havia me dado uma liberdade de ação, de conversa, de papos de boteco, assim, você entendeu? Porque eu sempre fui na casa das pessoas, eu sempre fui uma pessoa que fui muito proativa dentro da política. Então eu cheguei à conclusão que eu não queria ficar dentro do meu consultório. Eu procurei alguma coisa para fazer que me desse liberdade de ação, que me desse a possibilidade de eu continuar trabalhando de uma maneira proativa, procurando as pessoas, conversando com as pessoas. Legal. E em algo que me satisfazesse. Eu não sou, viu, Alexandre? Eu até vamos deixar claro aqui, eu não sou o pai da Ecotronics, eu sou um tio. Isso era a ideia de alguns meninos, um deles continua meu sócio, e eu encampei a ideia. Legal. Puta. Mas provavelmente você enxergou oportunidade também de negócio. Isso é legal. Nós estamos falando de empreendedorismo aqui e a gente tem oportunidade em muita coisa. E poucos observam a oportunidade nos resíduos de qualquer coisa. Poucos. E tem oportunidade grande aí, né? Não, sim. Na realidade, quando eu comecei a procurar o que fazer e me foi apresentado um plano de se criar de negócio. Um negócio de resíduo. Tinham 2 meninos, né? Eu falo meninos porque são bem mais jovens do que eu, que trabalhavam com isso no fundo de quintal e a gente levou para estabelecer dentro de uma empresa, tudo legalizada, tudo bonitinho. Eu acho que eu olhei e me senti contemplado, Alexandre, de estar devolvendo para a sociedade tudo aquilo que eu tive da sociedade, na possibilidade de uma rede de sustentabilidade na questão do resíduo. Claro que você olha pensando também, né, na possibilidade do econômico. É negócio. Quem falar que não faz isso, tá mentindo. Tá mentindo, não está nem errado. Claro. Está mentindo. A grande verdade é essa. Eu acho que o lucro, ele não é errado. O lucro é necessário, as pessoas têm que viver. Até porque o lucro é o contrário de prejuízo. Se você fala assim, se eu não tiver lucro, eu vou ter prejuízo. Sim. Então eu tenho que ter. As igrejas, você sabe que as igrejas são sem fins lucrativos, mas ela tem que ter lucro. Porque senão ela quebra. Sim. Ou seja, o problema é o que eu faço com o lucro, né? Essa é a questão. Eu sou sócio de várias cooperativas, Alexandre. As cooperativas todas Também são sem fins lucrativos. Mas se não tiver lucro, ela vai quebra. Quebrar, lógico. Isso aí. Cara, e você ainda tem consultório ou não mais? Não. Nem eventualmente? Não, eu tenho quase 43 anos de formado. De odontologia. De odontologia. Que eu parei realmente de trabalhar fazem uns 4, 5 anos. Ah, você parou total. Total. Legal. Eu tive o consultório, fui diminuindo, aí passei a trabalhar junto com uma amiga minha que começou no meu consultório. Eu sempre brinquei que ela seria minha herdeira. E no final das contas eu acabei indo trabalhar, ela me cedeu um espaço dentro do consultório dela, eu terminei os últimos meus pacientes ali. Hoje eu me dedico a Ecotronics, me dedico à família, você não aos trabalha netos. mais, você só separa lixo eletrônico, é isso? Eu só separo o lixo eletrônico. Não tem esse papo, né? Você trabalha ou só dá aula? Não tem essas coisas? Não, eu não faço nada, nada. Eu só recolho lixo eletrônico. Não, mas é muito legal. Esse papo é gostoso porque é uma orientação mesmo, Julião. Acho que o apelo dessa entrevista, dessa conversa com você, desse papo nosso aqui no Boteco, e o Boteco tem essa pegada de ser mais leve as coisas. A gente vai tomar uma mesmo, vamos tomar uma cachaça, vamos dar uma risada, porque é à noite. Finalzinho de noite, de quinta-feira, é pra isso. Alexandre, tudo se resolve
numa mesa de boteco. É verdade. Todos os problemas do mundo são resolvidos numa mesa de boteco. Não teria problema nenhum se o mundo fosse um boteco. Não teria, pelo contrário. E as amizades, né, cara? Você tem um momento no empreendedorismo que você precisa relaxar. Sempre. Porque a cabeça é duro, né? E tá cada vez mais intenso as comunicações. Você tem muita cobrança, né? Hoje você tem vários segmentos aí onde você tem a probabilidade de você fazer uma atuação, mas você não pode porque a lei não te permite que você faça tal coisa. Exato. Eu já vi você aqui entrevistando, né, pessoas que têm dificuldade às vezes com negócios. O rapaz da Anfertec, o Rafael, que esteve com você aqui, mostrou aí a dificuldade das pessoas, às vezes, de entender a necessidade de você ter. Isso. Né? Então é complicado, não é fácil. Não é fácil. E mesmo na questão dos resíduos, eu estava falando para você que não existe uma obrigatoriedade. Vem acontecendo algumas coisas, né? Estão se criando mecanismos para poder se cobrar das empresas. Mas a gente estava falando do Japão, agora você imagine, por exemplo, assim, o Japão é um país pequeno, então é muito fácil de você exercer um controle. Claro. Agora o Brasil é um país continental. Imagina as pessoas espalhadas e São Paulo é uma coisa. Você vendeu um celular daqui pro Acre, como é que você vai fazer a empresa, né? Vai ter que dar um jeito, claro, vai ter, claro, tem, claro. Jeito tem. É só uma questão de se chegar na maneira que vai se fazer. Mas a preocupação é que nem nos grandes centros, que tem um controle maior, não se tem essa consciência. Então, essa é uma preocupação, né? Sim. Porque... Hoje, na realidade, você tem as empresas começam a ter essa consciência. Elas já entenderam, até porque, talvez até você tenha mais conhecimento do que eu a respeito desse assunto, os ISOs, né? Principalmente o ISO 14000, 14001, te obriga a ter né, um laudo dizendo que você fez e provando que você fez o descarte correto do seu resíduo eletroeletrônico, de todos os seus resíduos, né? Mas também o eletroeletrônico. Eu estou falando aqui da área que eu atuo, que é o resíduo eletroeletrônico. Então, é uma das partes desses ISOs que tem feito com que as empresas acabem nos procurando, porque a gente fornece esse laudo, nós temos parceiros que têm habilitação para fornecer esse laudo e junto com o nosso laudo tem dado resultado nas auditorias para os ISOs aí. Legal. Quem são teus sócios? O Elton, ele era teu sócio, não era? Ou ele ainda é? Não. O Elton foi o Elton foi um anjo. Ah, então tá. O Elton porque não, ele é um garoto sensacional, né? Na realidade, assim, a história com o Elton acho que como toda empresa, a Ecotronics passou uma fase muito complicada. A gente estava em vias de baixar as portas e encerrar. Ainda mais que é um produto de não tanta consciência. Sim. É uma luta, né? E assim, na realidade, a gente inicialmente trabalhou muito, quase que 100%, eu diria para você, né? Quase não, absolutamente 100%, na questão da destinação de desmontagem. Hoje nós trabalhamos com um segmento muito ampliado, Alexandre, bastante ampliado. E o Elton surgiu, né? A gente estava conversando e eu disse que estava enfrentando problema. Ele quase veio para dentro da sociedade, mas ele me apresentou outras pessoas que acabaram ajudando a Ecotronics a se levantar, a se manter de pé. Hoje nós completamos 9 anos de empresa. Caramba! No dia 28 do 6, né? Pouco tempo atrás aí a gente completou 9 anos. Estamos bem, assim, temos muito que crescer ainda. Temos Mas já virou uma referência, né? Olha, graças a Deus a gente tem parcerias bem estabelecidas. Ô Ju, conta um pouquinho. Por exemplo, existe uma dificuldade. Você está numa região de São Paulo e agora nós estamos falando numa... Pô, você mesmo mencionou, um Brasil absurdamente grande, né? E aí quando a gente coloca uma questão de que eu quero descartar, eu quero me conscientizar, mas muitas vezes eu não tenho aonde fazer isso. Quer dizer, eu precisaria... O que a pessoa precisa hoje? Hoje você pode recolher do Brasil todo? Não.
Posso recolher do Brasil todo, né? A gente consegue fazer esse recolhimento hoje, Alexandre? Eu já faço São Paulo, Grande São Paulo, né? Jundiaí, toda a região aqui de Jundiaí. Faço o interior de São Paulo, né? A gente tem várias empresas do interior de São Paulo que fazem descarte com a gente. Sul de Minas faz alguma coisa de descarte com a gente também, tá? É óbvio que eu não consigo atingir o Brasil inteiro. Mas você tem, né, algumas empresas como a Ecotronics. Você tem outras empresas e algumas estabelecidas, principalmente na região sul e sudeste. Você tem várias empresas estabelecidas que conseguem fazer o mesmo trabalho que a gente, com a mesma qualidade. Legal. Eu estou falando isso porque eu entrei nesse assunto exatamente para quem está querendo empreender, ele enxerga, de fora principalmente, você vai ver que a gente separa sempre de regiões, tem as perguntas que daqui a pouquinho vão sabatinar você vai ver que vai ser terrível, você vai perder mais cabelo, você vai ver. E o cara, parte. E as pessoas, e a gente tenta separar, porque tem bastante coisa. Então a gente separa algumas perguntas e a gente separa de várias regiões, né? Então você percebe que, que você falou do Acre, por exemplo. Às vezes o cara até fala, eu gostaria, mas não tem, não sei se tem ou não tem. Quer dizer, não vou falar também não saberia. Não sei dizer. Mas, por exemplo, depende de uma região que o cara tá longe, ele fala, cara, eu até quero, mas não tem facilidade para isso. Então, cara, é uma ideia até de empreendedorismo, cara, a pessoa poder entrar, né? E acho que é bacana, né? Sim. Ter uma parceria até com vocês, de repente, que é legal. Olha, Alexandre, assim, a gente está sempre aberto a conversar, né, em termos de parceria, em termos de ter novas possibilidades de negócio, vamos dizer assim. Então, existe essa abertura da nossa parte. É um segmento bastante interessante, mas não difícil. É fácil. Não, se as pessoas, quem acreditar que é fácil, vai quebrar a cabeça. Mas, Luju, qual o segmento que não é uma luta? Mega Sena. Se você acertar na Mega Sena, é um segmento. Não tem, né? Você fala, claro que são dificuldades diferentes cada caso, mas são dificuldades. Sim, o cara quer montar hoje uma loja de qualquer coisa, o cara pensa, cuidado. É um processo. Alexandre, nós passamos aí pela pandemia, né? Estamos ainda para lá que a gente passou. Obviamente não estamos no auge do que nós já vivenciamos. Hoje você consegue ter uma vida social, hoje você consegue sair de casa. Mas você veja quantas empresas pequenas, quantas lojas principalmente que pararam porque não estavam preparadas para suportar. Eu acompanhei, infelizmente, várias. Algumas ainda conseguiram se reverter. Sabe uma coisa que nós estamos falando sempre? O objetivo desse encontro no Boteco é a gente falar de formas de empreendedorismo que vão até os empreendedores de uma forma um pouco mais leve. E aí com o objetivo de você falar, cara, eu vou aplicar isso que o Julião está falando, que o Rafael falou, que o Max falou, quer dizer, coisas que a gente pode juntar e transformar num modelo de empreender. E agora você fala, e é difícil. E uma das coisas mais importantes é ter o controle das coisas. Quer dizer, o produto sim, ele é importante, deve fazer... você fala assim, eu quero contribuir com outras regiões, inclusive... acho que faz parte da missão. A missão é a sustentabilidade, imagino que seja. Sim. Algo relacionado. Sim. Da sua empresa. Agora, se a missão é sustentabilidade, você fala, o ganho é uma consequência disso. E você fala, vamos ajudar o mundo a fazer a sustentabilidade, né? Então, eu fico pensando que é um negócio. E agora, como você tocou no assunto que não é fácil, e realmente não deve ser, mas os controles, eles me guiam. É uma forma de você poder entender o quão ruim eu estou ou o quão bem eu estou, né? Para não ser só uma sensação de que eu estou mal ou estou bem economicamente ou no posicionamento, né? É importante isso, né? Muito, Alexandre. Eu falei do Elton aquela hora, porque eu me lembro que vocês tinham uma relação nisso, e o Elton é um cara sensacional, é uma graça de menino. Gostaria de trazê-lo, ele tem aquela questão de sistema também, que ele desenvolve, personalizado, e ele é uma pessoa sensacional. Espetacular. O Elton tem um humano de primeira coração linha, né? que... É isso aí. Então, conversar sobre isso. E ele é um cara de sistema, e eu me lembro que ele tem muito essa questão de controles, da rigidez, né? Também, da doutrina, né? Sim. Ele, na realidade,
O Elton era um menino muito centrado, né? Sempre foi uma pessoa que teve, e como você disse, ele trabalha com essa questão de sistema, de controles, aquilo que você hoje consegue, né? A gente viu na pandemia aí as pessoas trabalhando no home office. Eu acho que era bem o Elton No momento dele. no momento dele, É. né? Foi bem nessa Na linha época. mesmo que ele trabalhava aí, né? De E aí preparar. você fala, e vocês, por exemplo, se guiaram por isso? Pelas informações, pelos controles? Isso te ajudou, por exemplo, naquele momento que você quase baixou as portas, que você mencionou? Olha, na realidade, assim, foi um mix Claro, de pra tudo, salvar, né? sim, lógico. Na realidade, se você não tiver um centro das coisas, se você não parar para refletir e entender que você precisa mudar, né, o seu conceito do que você está fazendo Lógico. para poder crescer, Claro. você vai ficar, além de estagnado, morto. Né? Então, o que nós tivemos com a vinda dessas duas pessoas que entraram dentro da Ecotronics, Legal. que abriram os nossos olhares, foi para que existia um mundo que a gente poderia fazer com aquele resíduo eletroeletrônico. Tinha né? oportunidades que vocês não enxergavam. Oportunidades que a gente não estava enxergando, até porque você está envolvido na operação, no dia a dia, você está com problemas, então você não tem a cabeça de estar vendo o Legal. que está, às vezes, ali. Sabe? Quando descortina, quando abre a cortina, você fala assim, nossa, mas como é que eu não enxerguei? Você fala, pô, é tão simples, tão óbvio, né? Você fala, cara, mas é assim, é o amadurecimento do negócio, né, cara? É natural. Sim. Você fala, pô, se eu pudesse começar, se você começasse a Ecotronics hoje, né, com a tua visão, era outra coisa. Se eu tivesse 18 anos hoje, não é assim que a gente começa a pensar? Mas eu, pra pensar eu faria assim, as mesmas burradas que eu fiz. porque você não teria passado. Porque eu não teria passado. Pois é. Seria muito fácil, né? Se discernimento fosse um software. Sim. Não é, né? Alexandre, nada como o dia a dia. Nada como o dia a dia. Eu acho que a vida, você aprende, entendeu? Caindo e levantando, caindo e levantando. Não estou falando no sentido de você quebrar. Não é isso, pelo amor de Deus. Eu acho que, na realidade, é de você enxergar que no relacionamento humano você tem muita coisa para aprender, às vezes, com pessoas que você acha que, poxa, eu tenho formação superior, o cara não tem nada. Não, aquele cara lá tem vida. Muito. E a vida, às vezes, ensina muito mais do que a gente pode imaginar. Não tem nem dúvida disso. Pelo contrário, cara, principalmente quando a gente fala assim, né? O mundo precisaria resgatar alguns valores. Lembra que a vovó, o vovô, aquelas coisas antigas, são valores que hoje são desprezados, né? E que deveriam ser resgatados. Porque é humano, né? E assim, na realidade, ao mesmo tempo, você tem hoje uma facilidade, né, de acessar a informação por causa do celular. A gente estava comentando aí, né, voltando para o resíduo eletroeletrônico. Eu tenho meu irmão mais velho, Alexandre, que ele é formado na primeira turma de Ciências da Computação da Unicamp. Olha. Eu visitei uma vez o meu irmão na Unicamp, quando ele estava na faculdade. O computador era uma sala imensa, hiper, super refrigerada, e cabia 32 KB de memória. O celular hoje... O que significa isso? Não, nada. Né? Nada. Imagina. Não, nada. Quem arquiva a foto, imagina. Isso, duas não cabe. Você entendeu? Então, você veja que, eu estou falando coisa de 40 e poucos anos atrás, hoje você chegou no celular onde você faz absolutamente tudo. Tudo. Você não depende mais de uma máquina. Você não depende mais de uma máquina. Uma máquina maior. E não importa se está calor, se está frio, se está nevando, se está... Você entendeu? Hoje tem celular que funciona debaixo d'água. Então, você veja, e cada vez menor. Então, a minha empresa, a gente já pensa, Alexandre, no pós também. Porque cada vez mais os equipamentos estão sendo menores. Então, cada vez menos empresas como a Ecotronics vão precisar de grandes espaços ou vão ter grandes quantidades de resíduos. Óbvio que eu estou falando num prazo ainda bastante razoável, mas você tem que estar olhando esse futuro.
Você tem que estar Vou olhando. fazer uma pergunta. As baterias de carro elétrico serão resíduos eletrônicos para vocês no futuro? Olha, elas já são, né? Porque não tem ainda, né? Porque talvez sejam novos. Não, aqui no Brasil você tem muito pouco ainda. O carro elétrico no Mas Brasil. fora tem muito mais, Mas né? fora você tem muito mais. Mas a bateria, de qualquer forma, ela é problemática, não é uma coisa de fácil o reuso dele, né? Vamos dizer assim, a reutilização, mas acontece também, tá? E a bateria elétrica, eu acho que ela vai ser mais fácil do que uma bateria de carro comum. Tá? Mas eu tenho essa sensação, né? Sendo dentista, conhecendo muito profundamente a parte eletrônica, eu diria para você que no meu entendimento... E automotiva também, né? A automotiva eu sou um espetáculo. Como dentista é um grande cantor. O máximo. O máximo. Agora, assim, não, eu tô brincando, mas a ideia do eletrônico, e é verdade, né? Você fala assim, cara... Quem mais, a molecada de 4, de 5, 6 anos, quem não tem qualquer tipo de celular ou de smart? Né? São smarts, né? Não é mais um celular, né? Exatamente. O que começou com o próprio celular, né? A evolução do celular, né? O que era aquele tijolão que a gente punha na cintura, que você ficava até meio penso, assim, né? Tem muita gente com problema de coluna por causa dos primeiros celulares, né? Cara, e você vê, é sério, né? Alexandre, até falando nisso, né, um pouquinho, você sabe que LER, né, LER é lesão de esforço repetitivo. Tá mudando. Hoje a LER passou a ser do dedo, por causa do celular, e do pescoço, de ficar de cabeça abaixada para olhar no celular. Vai voltar a enxergar aqueles corcundas, aquelas coisas que tinha no passado. Se não tivermos uma mudança, né, e isso também vem sendo estudado, vem sendo pensado, etc e tal, porque não sente, né? A gente não tem preparo para algumas coisas. E talvez não sinta agora, né? Não. Uma criança de 5 anos, 10 anos, 12 anos não vai ter esse problema. Um de 66 já responde. Não é o seu caso, eu entendo. Mas... Não é meu caso. Eu tô quase no 67. Muito bem, querido. Agora, você sabe que daqui a pouquinho a gente tem algumas sabatinas. O Roger tá por aí. E você fala assim, Roger, tem pessoas que já mandou? Vocês já separaram algumas perguntas ou não? Já sim, Alexandre. Aí, ó, você vai ficar... Você tá preparado? Alexandre... Quer tomar uma cachaça antes? Não, se eu tomar antes, aí eu vou começar... Você tá de olho já também, não tá? Lógico, mano. Vamos lá, Roger, temos uma... Quem que pergunta pra gente? Temos sim, temos o Felipe de Mongaguá. Eu tenho uma contabilidade em Praia Grande e juntei umas tranqueiras para jogar fora. Cara, tem computador, máquina de escrever elétrica, câmera fotográfica e até um rádio que não funciona. Isso é um lixo eletrônico? O computador já dissemos que sim, né? Sim. O radinho também é? Entra. Na realidade, assim, tudo isso entra. A Ecotronics não deixa de recolher o que a pessoa tem, né? Assim, tudo isso que foi falado aí que ele tem na empresa dele lá, a gente faz o recolhimento e faz o direcionamento para cada setor. Né? Muitos, obviamente, serão desmanchados, serão separados o que é plástico, o que é ferro, a placa, né? E encaminhado para o seu... Vocês separam tudo. E tem alguma hora que chega e não consegue mais separar? Virou lixo, que não tem... Alexandre, quase que zero, vamos dizer assim, porque muito pouca coisa você não consegue passar para alguém que vai fazer... porque eu não faço transformação, né? A gente não faz transformação. Você não monta outro computador? Eu não reciclo. Não, até montar um outro computador, isso não faço ele totalmente, mas a gente tem computadores, laptops que tem ainda uma vida útil.
Então a gente não desmancha, a gente faz com que alguém possa ter acesso, né, a esse computador. A gente pode trabalha ser usado por alguma forma, ele vai ser usado. Quem tem uma vida útil vai continuar E chega a coisa servindo. funcionando, então, não é só coisa quebrada. Não, chega a coisa funcionando. A maioria que chega pra gente já é aquilo que é inservível, que já não tem mais utilidade. E eu dependo muito do que o meu parceiro também pede. Tem empresas que querem que a gente desmanche absolutamente tudo, então eu tenho que fotografar, eu tenho às vezes que fazer filmagem de tudo. Agora, vamos falar de específico do que, por exemplo? Das placas, por exemplo. O que ela gera? Você separa isso, quem compra isso? E de repente, para que ele usa isso? Então, na verdade, a placa... Ou outra coisa. Não, a placa é um bom exemplo. A placa eletrônica, aquela tem um monte de... Parece uma cidade só de cima, né? Isso, exatamente. É um monte de pontinho ali. Pontinhos, né? E cada um tem a sua utilidade para transmitir dados, etc. e tal. A placa, você tem algumas coisas que podem ser feitas. Existem placas, Alexandre, que são revendidas no mercado, porque ela está funcional. E de repente tem uma pessoa que tem um computador, né, que a placa dele não está boa. Então eu posso revender para ele só a placa. Então você tem quem avalia se ele funciona ou não funciona. Sim. Porque de um computador que está queimado, por exemplo, de repente tem uma placa que funciona. Tem uma placa que funciona. Mas eu não consigo fazer isso em 100%. Eu faço isso quase que especificamente com os aparelhos que a gente percebe que tem uma possibilidade melhor de ter alguma coisa mais novos. Até porque você tem linhas que já não tem comércio para isso. Não tem comércio, exatamente. Né? Agora, e vamos pensar nesse caso que não tem comércio. Essa pessoa, isso vai para alguém, quem que recicla isso vai para uma empresa, isso vai para uma empresa, né? A gente vende essas placas para essa empresa por... Sei lá. Ela tem uma classificação de placa verde, marrom, pesada, né? Tem materiais diferentes, né? Tem materiais diferentes. Cada placa tem material diferente e cada placa tem um determinado valor por peso. E depois essas placas elas são enviadas para fora do Brasil. Elas são exportadas. Tá? Porque no Brasil você não tem... estavam se instalando, mas por algum motivo ainda não temos nenhuma planta no Brasil que consegue fazer a retirada dos metais dessas placas, que consegue fazer a separação para poder fazer a reutilização. E separar esses metais, né? Separar cada um tem uma classificação. Cada um tem uma classificação. Você tem ali metais preciosos, inclusive. Entendeu? Você sabe que uma vez alguém queria montar algum empreendedor pensando em pilha. Pô, pilha não é eletrônico, ou é? Não é eletrônico, no sentido da palavra. Sim, né? não. Ela em si não faz o eletrônico funcionar. Mas vocês recebem, provavelmente. Eu não posso deixar de receber, tudo, Alexandre, porque, na realidade, assim, eu costumo brincar. Eu não vou buscar só a carne, eu tenho que pegar o osso. O osso também, lógico. Né? Você entendeu? Agora, eu lembro que tinha uma empresa em Suzano, era uma grande empresa, inclusive, que eu soube que parte do processo, eu não sei qual parte, era matéria-prima para fábrica de tinta. Tinha não sei o que separava, que era para tal coisa. O pó do toner é matéria-prima para tinta. Olha só. Então você fala, bom, as pessoas utilizam. Então, essa placa, por exemplo, quando a pessoa separa esse metal, claro, primeiro precisa separar porque tem bastante coisa ali. E aí eles derretem isso provavelmente, fazem alguma outra, vira uma matéria-prima de novo. Matéria-prima de novo. Ele pode ser... O seu celular pode ter sido construído com matéria-prima reutilizada. Agora, quando você... O que no Brasil hoje já se recicla? A parte plástica. Sim. Plástico. O ferro, nós temos a cadeia do ferro completa, né? Tá? Você fala assim, bom, um cabo de luz, um cabo de energia da rua, por exemplo, que os caras costumam... Tem gente que costuma roubar isso, quando o cara entra no galpão, chegou lá, tá sem energia, porque roubaram o cabo, por causa do cobre, principalmente. Né? E no caso do eletrônico, deve ter muito menos, os cabos são fininhos, eu acho que o cobre ali, as placas não tem cobre, tem também. Não, na realidade, assim, a placa ela acaba tendo mais o prata, mais metais diferenciados, ouro, até o ouro tem.
Até ouro tem? Até ouro tem. É. Tem muita gente que imagina que você consegue tirar uma quantidade, mas é muito pouquinho. Então, não tem, não é, você precisa ter uma grande quantidade. Agora, o cobre, aonde você encontrava uma quantidade maior de cobre, Alexandre, que hoje diminuiu muito já a quantidade desse equipamento, são aqueles monitores de tubo, as televisões de tubo, os monitores de computador de tubo. Tem muito menos, mas ainda deve ter, né? Sim, mas isso quando nós começamos há 9 anos atrás, você recebia assim uma quantidade absurda. Que era na transição, A transição. Pro LCD, depois pro LED, essa transição, é isso que eu venho falando para você. Houve, não da mesma forma, mas houve uma transição do LCD pro LED também? Ou você percebeu isso ou você acha que não? Eu acho que ela está acontecendo ainda, né? Ainda está acontecendo. Ainda está acontecendo, né? Você ainda encontra bastante. Não na mesma proporção, claro, do que o do monitor. Não. Porque tem o LCD ainda usa, né? Sim, o LCD ainda você tem bastante Roger, utilidade. Os caras estão sabatinando ainda, como é que tá? Tá pesado essas perguntas, Roger? Como é que tá o negócio? O pessoal tá perguntando bastante coisa que vocês já estão até respondendo. Ah, é? Então vamos lá, aproveita ela. Tem um comentário aqui, ó, da Cecília e do Pedro também, que eles são de Ponta Grossa, do Paraná. Ponta Grossa do Paraná. Eles dizem assim, ó, imagino que praticamente todos os componentes que vocês manuseiam não sejam degradados. Também imagino que vocês não aproveitam tudo. O que vocês fazem com o resto, tá? Pois a natureza agradece. Olha, o Pedro e... Cecília? Isso aí. Pedro e Cecília, olha, a gente costuma até brincar na Ecotronics. Existe um ditado, né, uma outra brincadeira que diz que no boi você quase que só não aproveita o berro do boi, né? Na Ecotronics a gente também está quase que só não aproveitando o berro do computador. Eu diria para você que o nosso aproveitamento é de 95% para mais de todas as peças que você tem ali, né? O que a gente não consegue ter um reaproveitamento, a gente encaminha para o aterro sanitário. Né? Não tem outra possibilidade, eu preciso, né? Mas nenhum desses componentes que vai para o aterro sanitário, eles vão contaminar, são os contaminantes. Sim. Nós não trabalhamos praticamente com a questão de contaminantes. O restante todo é reaproveitado. Mais de 95% das peças de um computador, de um laptop, são reaproveitadas. Muito legal, né? Viu? Mesmo as perguntas que nós já respondemos, pode fazer. Tem mais alguma aí, não tem? Inclusive, surgiu uma dúvida agora. Roger. Se aqui no Brasil existe, por exemplo, uma carência de algum órgão ou que esteja especializado em receber talvez esse resíduo. Esse resíduo que não tem como ser aproveitado mesmo. Você sabe se em algum outro país tem já... Não, eu desconheço, viu, Roger? Eu vou ser bem honesto para você. O que você não consegue... Porque existem coisas, assim, que realmente você não vai conseguir dar um reaproveitamento. Como eu estava falando do plástico. O plástico ele vai até um determinado limite de reutilização, de mistura, e chega numa hora que não tem o que ser feito. Né? Exceto a queima dele através dessas fornos que estão sendo utilizados aí para até gerar energia. Eu acho que esse é um futuro que vai acontecer com o lixo, etc. Foi então, uma utilização, né? Eu acho que tem, agora desconheço, no Brasil e no mundo, algo que reaproveite 100% de absolutamente tudo. Legal. Quem mais aí? Legal. A Gabriela aqui de Pouso Alegre está perguntando se vocês montam outros computadores com as peças sobressalentes. Mas vocês não montam, mas alguém deve até utilizar. É para montar, lógico. Você falou que utiliza a placa. Olha, na realidade, eu acho que assim, a gente não monta. Vocês não montam? Não. Eu não pego alguém que me peça, eu quero um computador assim, e vou lá e vou procurar e vou montar. Legal. Eu recebo às vezes computadores que estão que
passando por uma revisão, é possível de ter uma vida útil, né? Se precisa trocar uma ou outra peça, lógico, isso a gente troca, mas montar eu não monto. O que nos procuram bastante são pessoas interessadas principalmente em placas de vídeo de jogo. Os gamers, às vezes a gente tem uma procura, né? Mas isso é uma coisa que a gente pouco recebe, porque na realidade ainda é um mercado bastante restrito, vamos dizer assim, tá? Mas ele ainda é bastante restrito, sim, mas ele está numa ascensão importante, muito, né? Muito grande, muito grande. Poxa, eu acho que na realidade, a questão da pandemia, ela trouxe as pessoas para o home office. Então foi uma época muito interessante para nós, porque a gente tinha assim, uma possibilidade de ajudar muita gente que não tinha um laptop para o filho fazer aula. É uma oportunidade. Foi, lógico, sim. Em todos os sentidos ela acabou, a gente ajudou muita gente também nos ajudou a segurar na pandemia aí com essa questão do home office. Sensacional. Legal, né, Roger? Não é, Rodrigo? Legal. Qual mais que nós temos aí? A Elisa de Bauru, ela tem uma loja de artigos para pesca. Né? Ela diz assim, muitos equipamentos têm dados armazenados internamente e muitas vezes são informações importantes. Vocês filtram as informações de alguma forma ou apagam os computadores e dispositivos? Olha, a Elisa... Nós temos um problema sério hoje com essa questão da informação, né? Sim, hoje você tem a lei, né, chama LGPD, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que nós fazemos? Os HDs, né, que é onde estão contidos todos os dados, eu tenho uma empresa que me pede para eu zerar o HD, tirar um relatório desse HD zerado, e depois filmar a destruição desse HD, com uma perfuração desse HD. Tá? Nós, inclusive, temos uma máquina que foi feita especialmente para perfuração de HDs e de SSDs, né? E a gente filma ou fotografa a perfuração desses HDs na proteção dos dados daquele cliente. Tá? Que legal, pô. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque senão eu estaria incorrendo num crime e estaria promovendo aí, talvez, sei lá, né? Não temos o menor interesse na reutilização desses HDs, muito ao contrário. Legal. Que bom, isso até faz parte do teu laudo. E eu tenho uma grande empresa de Bauru que descarta com a gente, viu, Alexandre? Como é que ela chama? Elisa. Elisa? Elisa. Então, Bauru já descarta, Elisa. Aproveita aí. Muito bem. Tem mais? Não, somente isso mesmo. Houve aqui o pessoal discutindo se tinha ouro ou não tinha, né, no computador. Então, até se quiser... tem ouro. Essa é uma pergunta recorrente, viu, Roger? Existem metais preciosos, né? A peça de computador que mais contém ouro é o processador. Para ficar fácil para as pessoas entenderem, Alexandre, e você e eu que sou meio gordinho, fica melhor ainda. É uma bolacha, água e sal, o tamanho do processador normalmente. Né? Cara, e o peso... Faz uma relação com o hambúrguer, é melhor. Não. Agora são quase nós gordinhos não comemos. Mas para você saber que não serve, você entendeu? É justamente para a gente saber que aquilo lá não serve. É o peso de uma bolacha, água e sal. Então você imagine que não tem quase em nada. 1 tonelada você vai tirar talvez 1 quilo de ouro, qualquer coisa assim. Agora você imagina você fazer uma tonelada de bolacha, água e sal, Alexandre. É muita coisa. Bastante. Eu, talvez com 9 anos que a gente tem de empresa, acho que não passou 1 tonelada de processadores com a gente lá, você entendeu? Isso que você acha também que seria 1 quilo de ouro, né? Pode ser que seja uma proporção ainda muito menor. Obviamente que hoje essa proporção com certeza ela é menor, até porque os processadores que mais tinham, eles eram de cerâmica. Os computadores antigos, esses processadores, eles eram de cerâmica. Hoje já não são mais.
Então, também isso diminui mais ainda a necessidade do ouro ali, né? né? Talvez pela liga, acho que era por isso, né? Por conta do que o cerâmica talvez ali naquele momento né? Não, sim, aceitava sim, como... Sim, eu acho que é o momento. É o que eu estava falando para você, explicando, né? Se assiste filmes aí antigos, você vê grandes computadores gerando aqueles papéis perfurados, etc. Tal. A gente lembrar aqui da loteria, né? A loteria esportiva, vinha lá o cartãozinho perfurado, você entendeu? Aquilo era um computador, né? Sim. Era um computador da época. Hoje você vai, ele imprime um papelzinho para você lá e pronto. Acabou. Show, né? Legal, né? Você gostou desse papo? Papo maravilhoso. Bom, né, Rodrigo? Muito bom. Você ficou mais consciente ou não? Com certeza, com certeza. Muito bem, muito bem. Precisamos, né, cara? Ô, Julião, precisa entender isso. Você está falando do lixo eletrônico, mas nós estamos falando de tudo. Sabe? Cara, as campanhas, as escolas, virou moda, né? As campanhas, e é uma moda linda de enxergar. Quando você vê a campanha de lacrinho de latinha de cerveja e tampinha de PET, e tudo isso tem sim uma reutilização, né? É importante, né? E você sabe que essa conscientização dos filhos é a melhor coisa, né? Não tenho dúvida. Eu ia exatamente falar isso. Quando você está jogando isso no lixo, que isso? Não sei o quê. Né? Alexandre, quando você conscientiza uma criança conscientiza no mínimo 2 adultos. O pai e a mãe no mínimo, né? E os seus netos que ficam o tempo todo com você? Fica bastante com você? Olha, na realidade assim, né? Eu gostaria que ficasse mais. Mas a mãe e o pai dizem que a gente estraga muito. Mas é a minha função. Então. É a minha função. Eu falo para eles. Função de pai eu fiz com você. Lógico, a minha função de vô é estragar, mano. Os seus avós também te estragaram, né? Também reclamavam. Mas é isso, Julião, porque as crianças trazem mesmo para tudo. Sabe, sobre essa questão do respeito da igualdade de qualquer tipo de discriminação, do bullying, contra o bullying. As crianças pegam pesado sobre isso. Pesado. E é legal mesmo, né? Ouvir as crianças para isso. E a conscientização de reciclar tudo. Cara, é botar um latãozinho de lixo para aquilo que não é orgânico. Sabe, cara? E tudo bem, as empresas vão separar. Tem gente que separa isso e dá destino para aquilo. Sem dúvida. E ganha dinheiro com isso as pessoas também. É uma forma de ajudar essas cooperativas de lixo. Sim, você tem as cooperativas aí, né? Que trabalham com a questão do resíduo. Que fornece um ganho para aquela pessoa, uma qualidade de vida para um grupo de pessoas que não teriam uma qualificação para estar no mercado de trabalho. E ali elas estão conseguindo, né, levar comida para casa, você entendeu? Então, eu acho que é importantíssimo isso. Alexandre, eu em casa, eu tento separar 100% dos resíduos. Sou eu e a Nádia, eu e minha esposa. Quase que um saco de 100 litros por semana. Eu sei. Aqui também é assim. Reciclável. É muito maior o lixo reciclável do que o orgânico. Do que o orgânico. É uma coisa impressionante. Bacana, né? Muito. Bacana de entender se a pessoa se conscientizar e separar. Sabe o que eu tive? É impressionante. Você deve saber também isso profundamente. No Instituto das Tartarugas, aqui em Ubatuba, Tamar. Cara, ainda tem tartaruga morrendo por causa de plástico, engolindo lixo que deixam na praia. Quer dizer, e houve uma conscientização muito grande. Você vê muita gente recolhendo, mas ainda existe o cara que deixa o lixo. Não, infelizmente ainda existe, né? É lógico. Infelizmente ainda existe. E a gente tem que trabalhar todo dia, o tempo inteiro, 24 horas, na conscientização das pessoas. Eu acho fantástico também a participação das escolas nisso. Elas estão... Porque se é para criança começar, as escolas é uma formadora de opinião, é a principal formadora de opinião, depois do pai e da mãe. Mas é a principal formadora de opinião e deveria incentivar mesmo isso, né? Olha, vocês fazem algum trabalho parecido assim de conscientização, coisa assim? Olha, a gente já fez algumas palestras em escolas, né? Condomínios, palestras, legal, né? Obviamente a pandemia acabou parando com
com essa parte, né? Não tivemos mais. Lógico, não pôde. Talvez agora que está se retomando, pode ser que surjam novos e se alguém assistindo o programa quiser entrar em contato com a gente pode programar e fazer uma fala com as crianças, etc. Eu acho que é importante, eu acho que devemos, né, fazer. A escola, Alexandre, eu sempre defendi que a escola, né, você estava falando de pai e mãe, eu acho que pai e mãe dão aquela educação, né, dentro de casa, do bom dia, boa tarde, senhor, senhora. A escola, ela tem que dar o conhecimento. Hoje nós tivemos, infelizmente, algumas inversões. As pessoas estão achando que a escola tem que dar toda a educação. Não, a escola tem que dar o conhecimento. Mas eu acho que é importantíssimo a conscientização. Se a escola percebe que a criança não tem essa resposta dentro de casa, ela tem que ajudar essa criança. Cara, essa conversa agora, nesse papo de boteco, eu tô louco pra tomar uma cachaça, você também tá? Tô chegando no finalzinho da tarde, finalzinho da noite. Eu já te falei que você conseguiu algo extraordinário. Você sabe que... Agora, se eu sair daqui sem cachaça aí... Não, você vai ter, você vai ganhar uma cachaça também. Você vai levar uma cachaça pra casa, pra continuar. Aí você leva agora a coisa ficou pra boa. próxima quinta-feira, que você vai estar com a tua confraria, você serve a cachaça pros caras. Serve nada, né? Você vai guardar pra você. Vai a garrafa inteira. Rô, você achou que essa reunião essa conversa foi uma conscientização aqui em massa? O que você acha? Com certeza, conscientização, eu diria até eletrizante aí, para fazer o trocadilho. Eletrizante, olha lá, viu? Esse menino... Você sabe que surgiu do Rodrigo um programa que a gente está lançando, vai em breve, já pode dizer, será? Mas tem um trocadilho muito legal, sabe? Sabe que você pode falar assim, olha, é legal uma empresa sem prejuízo, não é isso? Mas se ela tiver sempre juízo, também é legal, não é? Então fica a dica aí. É um programa que está começando em breve, cara, muito legal. É uma participação bem bacana. Rodrigo, parabéns aí pela iniciativa. E esse trocadilho agora também da nossa conversa eletrizante foi muito legal. Sempre aí, estamos aí com os trocadilhos para contribuir. Boa. Júlio. Especialista. Sabe o que eu queria agora? Pedir para você uma gentileza. Tem um monte de gente começando algum negócio. Pô, a pandemia proporcionou... Vamos pensar no lado bom dela, né? Ela acabou proporcionando a criatividade para o empreendedorismo de muita gente. Muito. Pô, tem um cara oferecendo para andar com o teu cachorro que mora aqui, passear com o teu cachorro na rua, cobra um valor por semana para isso. Pô, legal, essa criatividade foi longe, né? Nós falamos em algumas entrevistas que a criatividade do brasileiro não tem preço, cara, é única, né? Acho que no mundo, não? Olha, o brasileiro é fogo, cara. A gente vê coisas assim... que realmente surpreende pra caramba a criatividade. E você, cara, que viveu... Você teve uma vida muito bonita, eu acho. Você tem uma vida muito bonita. Suas filhas, seus filhos, suas filhas, teus genros são gente boa, eu conheço o corintiano. Esse é o melhor de todos. Sem dúvida. E aí, assim, pô, é uma vida o outro passou porque era muito forte, não dava pra brigar com ele, viu? O cara São Paulino que jogava rugby, Deus me livre. Não, pode ficar. Continua. Fica aí. Mas assim, e as pessoas estão começando algum negócio, todo mundo está procurando, a gente recebe tantas questões sobre o que a gente acha do segmento tal, estou pensando em investir aqui, franquia surgindo e negócio surgindo. Então, enquanto eu vou separar nossos copos, que o Marcão da Kemuel, que faz sublimação, ó, eu não vou esquecer, viu, Marcos? Chama sublimação. Enquanto eu vou separar o nosso copo, que vai ser o seu que você vai levar de presente também. Sublimação, bonito. É legal, né? E não sai. É uma coisa que fica aqui. É um outro modelo de negócio. Pode ser colocado dentro de máquina de... Pode? Lavar louça? Claro, pode. Porque algumas coisas que a gente compra, Alexandre... Não pode pôr, né? Não pode pôr. Não pode pôr. Esse pode. Copo sublimado, sim. Parabéns aí pelo Marcos, viu? Parabéns, Marcão. Aí. Alguns diriam que o resultado ficou sublime. Ficou sublime. Aê, Rodrigo, nosso querido Rodrigo. Trocadilha com ele, né? Esse menino não é fraco, não. Não é. Não. Ele é o nosso diretor. E olha que você já não é uma pessoa... Não, fraca não sou. Não, fraca... Eu já nasci com uns 9 quilos, eu acho. Eu acho que mais ou menos. Agora, Júlio, enquanto eu separo a nossa cachaça, vou servir pra gente, eu queria que você deixasse para essas pessoas que estão começando o negócio, cara, uma inspiração para esse cara. Fala, cara, o que esse cara deve fazer?
Tem gente que fala assim, ó, não, cara, foge desse assunto. Não é não. Empreender é bom, né, cara? Empreender é muito bom. Olha, A sua câmera é essa daqui. Você fica na vida, o Alexandre, assim, aquilo que eu disse, né, há alguns minutos atrás aí, você nunca sabe o que vai vir na sua vida. Eu trabalhava dentro do Hospital São Vicente. Sim. E um médico que, infelizmente, já nos deixou, ele dizia para mim assim, Julião, você tem que ir para política, você tem tudo para política. Eu falava, você tá louco, não tenho nada com isso, etc e tal. E acabei virando político, não por causa, né, mas porque, na realidade, a vida me levou a isso. Até tem uma história, né, de um encontro num domingo no shopping. Não vou ficar aqui contando isso, porque senão nós vamos longe. Mas, veja só, você tem que estar aberto às oportunidades. E você tem que aprender a olhar o mundo e ver na frente. Quando eu entrei no negócio da Ecotronics, eu já disse que eu não sou o pai, eu sou um tio da Ecotronics, eu tinha um outro negócio, Alexandre, na época, 9 anos atrás, que me chamava a atenção. E que se eu tivesse entrado também teria sido bom. Eu tinha a ideia de abrir uma loja de bicicletas. Porque eu via que a bicicleta iria se tornar a febre que está. A febre que está. Né? Mas eu não tinha capital o suficiente para fazer. Então eu acho que a pessoa que tem vontade de empreender, ela não pode ter medo. Ela não precisa, às vezes, achar que precisa de muito capital. Ela precisa ter vontade, mas precisa olhar se o mercado futuro aponta sensacional para que aquilo vai ter um sucesso. Esse é um estudo que a pessoa não pode deixar de fazer. Maravilhoso, maravilhoso. O cara quer investir, em voltar, querer trazer a carruagem de volta, você fala, acho que não vai dar certo. Então, assim, investe naquilo que é tendência, naquilo que pode trazer, essa visão de futuro. Agora, para isso, Julião, pesquisar, né, cara? Ficar atento, questionar pessoas certas, né? Participar de podcast. Cara, tem tanto podcast, tem tanto podcast bacana, cara, falando sobre empreendedorismo, tem tanta gente boa colocando isso. Julião, você colocou num ponto muito legal. Uma forma muito legal. Agradeço. Muito obrigado. Alexandre, eu acho assim, outro dia conversando com uma pessoa, ela me falou uma frase, que eu vou tentar repetir aqui, que diz assim, a gente tem que pensar hoje na profissão que não existe, porque daqui 10 anos essa profissão vai existir. Olha só. Que se você parar para pensar, né, a gente estava falando aqui, quantas máquinas fotográficas você teve, Alexandre, na sua vida? Umas 8, talvez. E onde estão? Tem uma guardada, uma última. As outras foram jogadas fora. Eu diria para você o seguinte, eu tive várias, todas eu levei para a Ecotronics, obviamente, porque hoje você tem um telefone celular que faz isso. A Kodak não enxergou que iria acontecer. E esse celular já vai para a Ecotronics também. Com certeza, você não tem a dúvida. Legal, né? Então, eu acho que é olhar o futuro, é olhar para frente. Muito legal, muito bacana. Antes da gente tomar e brindar, eu estou querendo trazer aqui o César do SAP. Qual que é a sua recomendação para mim? O César da SAP é boa. O SAP, né? É um nosso sistema do sim. Do mundo. É um sistema global, né? Acho que o César e a Leandra são duas pessoas maravilhosas. Mas acha que não tem risco trazer a Leandra? Um pouco. Mas, assim, veja... Mas vai ser uma entrevista sensacional também. O seu programa é para maiores? É maiores normalmente. Mas, tem os menores querendo empreender, viu? Então, esse... É um problema, né? É um problema. Mas a Leandra é uma pessoa especial. Então, mora no nosso coração. Eles virão. Vai ser Deus legal. Quiser. Assistirei. Tá. Muito bom, Julião. Cara, muito obrigado. Queria que você provasse essa cachaça primeiro, antes da gente brindar. Eu sei que não pode provar antes de brindar, mas essa eu faço questão, para ver se você gosta. Ela não vai queimar muito.
Ela é artesanal. Rapaz, você vai me dar o endereço. Eu quero trazer o cara da cachaça aqui pra gente conversar também. Julião, te agradeço demais. Espero que as pessoas que participem disso se conscientizem cada vez mais pela reciclagem, pela reutilização das coisas, para não jogar muita coisa no lixo, que isso é maravilhoso. Parabéns pelo teu projeto e muito obrigado pela sua doação de tempo, né, para trazer aí pro empreendedorismo uma sacada legal. Alexandre, o meu tempo não foi doado, não. Esse tempo aqui vai me render, porque as pessoas que assistem vão estar se conscientizando e talvez eu ganhe alguns parceiros graças ao Papo de Boteco. Muito legal. No Boteco. No Boteco. Valeu, Julião. Obrigado.